Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entender o que é o IDS Zema e eu vou mostrar algumas das principais funcionalidades desse sistema. É um sistema de infraestrutura de dados espaciais de Minas Gerais. Então aqui estão elencadas várias informações geográficas, ambientais, que são muito importantes para quem trabalha na área de meio ambiente. Então, as informações são definidas e separadas em pastas. Então, tem informações sobre hidrografia, relevo, vegetação, sistemas de transporte, energia e todas essas outras informações aqui. Hoje, dia 11 de 4 de 2025, temos essas informações até a pasta Educação Ambiental, ok? Pessoal, toda vez que vocês entrarem nesse site, vai estar com essa aba aqui do lado, com essa caixa camadas disponíveis aberta. Eu posso fechar por aqui, tá? E posso abri-las aqui por baixo, nesses menus que são mais escondidos aqui embaixo, né? Então tem as camadas disponíveis, então eu fecho aqui, posso abrir por aqui, enfim. Toda vez que eu quiser utilizar alguma informação que está dentro dessas camadas, eu vou clicar aqui dentro da. Tem que ser nessa setinha e vou abrir alguma informação aqui, por exemplo, Ototrechos da bacia hidrográfica do Rio São Mateus. É dessa forma que eu utilizo a informação das camadas disponíveis aqui do IDS-Zema. Então, toda vez que eu quiser ativar uma camada, eu clico, abro a pasta e clico em algum item. Então, aqui eu cliquei nesse mapa altimétrico, modelo digital de elevação. Então, cliquei, já aparece aqui para mim. E ele vai, se eu deixar as camadas abertas, todas as camadas que eu for abrindo, ele vai ficar contando aqui embaixo, nessa outra caixinha de camadas ativas. Se eu deixar, por exemplo, como eu abri Ototrechos da bacia hidrográfica do Rio São Mateus, eu posso deixar essa caixinha aberta, se eu não quiser fechá-la. E às vezes eu quero ver agora o mapa altimétrico total, mas aqui ele está sobreposto por essa camada do autotrecho da bacia do Rio São Mateus. Eu posso vir aqui em controlar opacidade e diminuir a opacidade dessa camada. E aí eu continuo deixando ela aberta, eu posso fechar aqui, ela vai estar aberta da mesma forma. Eu posso utilizar aqui as informações do mapa altimétrico aqui, utilizar, pegar a informação que eu preciso através desse mapa, e aí retornar e aumentar a opacidade. Posso mover essa caixinha também, se eu clicar aqui na parte de cima e segurar com o mouse, com o botão esquerdo, direito, esquerdo do mouse, posso movimentar essa caixinha para qualquer lugar. E aí eu vou controlar essa opacidade. Isso é bem interessante quando a gente trabalha com muitas camadas e às vezes eu quero fazer a mesma coisa, só que agora com o mapa digital de elevação que eu abri. Então eu consigo fazer da mesma forma, ok? Então é bem interessante para que nós trabalhemos aí com várias camadas abertas ao mesmo tempo. Então, basicamente são essas funcionalidades. É assim que a gente vai abrir uma camada disponível aqui no IDS Zema. E aí, aqui, toda vez que abrir uma camada, vai ficar aberta aqui nas camadas ativas, e eu tenho essas informações aqui de cada camada. Então, eu tenho a legenda. Então, aqui no mapa altimétrico, as cores são definidas aqui por faixas de altitude. Então, se eu tenho um verde mais escuro, eu percebo que a altitude vai aumentando. À medida que as áreas mais altas do estado vão estar de cor branca. Então, a gente vai entender que as áreas mais altas, né, as faixas de elevação, as faixas de altitude, vão estar nessa cor mais branquinha aqui, ó. Então, a gente tem esses picos aqui de faixas de altitude. Então, as legendas nós utilizamos dessa forma, né? Então, se eu quiser tirar a legenda, é só clicar novamente. Eu faço a mesma coisa aqui com o autotrecho da bacia hidrográfica de São Mateus. Deixa eu organizar aqui para ficar melhor para a gente. Vou fechar essa camadinha aqui, não tem problema, ela vai ficar. Toda vez que eu quiser abrir as camadas, é só clicar aqui embaixo. Vou fechar para ficar melhor a nossa visualização. Se eu der um zoom maior aqui, dessa autobacia hidrográfica do Rio São Mateus, às vezes demora, viu, pessoal? O sistema é bem pesado, tem muitas informações, depende muito da internet, da máquina que você está usando. Pode demorar bastante aí. Se eu der zoom, aqui eu posso dar o zoom através dessa ferramenta de mais aqui no cantinho, ou rodando a bolinha, o scroll do mouse, aquela bolinha que tem, ou então eu clico duas vezes aqui na área e vou dando o zoom, e da mesma forma que vou clicando aqui para trás, se você preferir usar dessa forma,
Mas enfim, é bem tranquilo de utilizar, não muda muito dos outros mapas aí que nós temos acesso na internet. E aqui, através dessa camada ativa, eu consigo ter o nome dos córregos, né, dos afluentes aí, dos cursos hídricos dessa região, e todos eles fazem parte desse outro trecho da bacia hidrográfica do Rio São Mateus. Então é bem interessante essas camadas de recursos hídricos aqui no IDS-SEMA, e já bem atualizadas. Quando o site abriu não tinha essa nomenclatura, então com o tempo eles foram atualizando, então facilita bastante para quem está trabalhando com isso. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para falar um pouco mais do restante das funcionalidades. Eu vou tirar essas camadas para não ficar tão pesado para nós. Então, é só clicar. Eu consigo baixar também, viu, pessoal? Download da camada. Fazer o download aqui em Shapefile, no KML, da maneira que você quiser aí. E eu vou tirar essas duas camadas para não impactar tanto aqui para nós. E demonstrar. Posso fechar também aqui. E vai ficar essa camadinha ativa, que é justamente o limite de Minas Gerais, essa linha preta, ela vai ficar sempre ativa. Sempre assim, se você quiser, você pode também desabilitar ela aqui, mas eu vou deixar. Então essa camada é bem interessante. Toda vez que eu uso o IDS-SEMA, eu gosto muito de algumas camadas, então eu já vou dar uma dica para vocês. É, em limites, nessa pastinha limites, eu tenho os limites dos municípios. Então se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o limite dos municípios. Isso para mim é bem importante. Consigo ter o tamanho da área certinho do município. Então, deixo basicamente essas duas camadas já abertas aqui. Outras funcionalidades do IDS-SEMA é uma ferramenta de desenho também. Ele nos apresenta essa ferramenta de desenho. Então, eu posso fazer polígonos, retângulo, círculo, inserir um ponto. Aqui, mais ou menos, naquele é, mesmo jeito ali do ArcGIS, do QGIS, esses programas de geoprocessamento que a gente tem. Nada muito rebuscado, é óbvio, né? São desenhos simples, mas que são importantes também. Cada vez que você faz um desenho aqui, você consegue também baixá-lo em KML, em Shapefile, beleza? Aqui, mapa base, essa primeira camadinha aqui, são os mapas que você pode escolher. Então, eu uso basicamente o satélite e o básico aqui, que é o mapa do Google Maps, né, para a grosso modo aí o pessoal entender. Então, eu uso o satélite ou o básico. Mas a gente tem outros também, tem o básico aqui, que mostra algumas informações mais específicas, né, naquele estilo mapa cartográfico, o hipométrico também e o básico sem rótulo. Então você pode utilizar aí da maneira que você achar melhor. Aqui também no IDS-SEMA nós temos uma escalinha aqui embaixo, tem outras informações necessárias para vocês aí na utilização em relação a essas caixinhas aqui do lado. Então aqui, igual eu falei para vocês, dá zoom, o menos retira o zoom. Essa caixinha, se eu clicar, é o home, né, o início, volta para aquela tela inicial. Não retira as camadas, né? As camadas nós só vamos retirar aqui excluindo, ou então tirando a opacidade delas, né? Mas elas vão ficar ativas aqui, se você não clicar no X, ok? Essa funcionalidade aqui mede distâncias de áreas, então é bem legal também. Você pode chegar aqui nessa área, criar um polígono, perdão, uma reta, para distanciar dois locais. Então, vou distanciar essas duas áreas aqui, clico nesse ponto, do outro ponto, ele vai me dar aqui a distância em metros, é uma distância bem exata, viu? Se você for conferir, lógico assim, se conferir com a treina vai dar uma diferencinha, mas é pouca diferença. Eu já utilizei bastante essa plataforma nesse sentido, para medir áreas, é importante. Então você pode finalizar a medida, deixar ela dessa forma aqui, deixar essa linha, ou então você pode cancelar. E aqui eu consigo digitar o endereço ou colocar as coordenadas de determinado local que eu quero inserir. Então, posso colocar aqui, por exemplo, Uberaba, Minas Gerais. Ele vai me mostrar o município dentro do estado, já com com esse marcador aqui para facilitar. Então, são basicamente essas as informações que eu queria mostrar para vocês. E aí, para finalizar, vou falar mais sobre os atributos da feição e essa importação de camadas. Pessoal, agora falando um pouco mais sobre essa camada de atributos de feição, nós vamos utilizar um exemplo aqui para facilitar para vocês.
Então vou digitar aqui outorga, aqui em cima na aba pesquisar, outorga, vou em regularização ambiental, regulação de recursos hídricos, outorgas, e vou em outorgas de direito de uso de recursos hídricos, IGA. Então vou clicar aqui, vai abrir um milhão de informações, né? Tem muitas informações aqui, respectivas a outorgas. Então, para facilitar para vocês, abriu a camada aqui, pode fechar, vem aqui em camadas ativas e coloca a legenda para você entender do que se trata. Então aqui eu sei que o azul escuro é tipo de uso subterrâneo, então uma outorga de subterrânea, né? E azul claro, superficial. Então eu já sei dessas informações e posso fechar também. Mas e aí? Ah, eu sei das informações, mas eu quero entender que processo é esse, quem é do que se trata. E esse botão de atributos de feição é justamente isso. Então a gente vai dar o máximo de zoom possível. Então esse é o máximo. Então eu tenho aqui o quadrado. Eu sei que tem uma outorga de uso subterrâneo aqui nesse local. E eu quero entender de onde é, quais informações tem nesse processo. Então eu clico aqui em atributos da feição, clico dentro do quadrado, e aí eu clico aqui, outorga de direito de uso de recursos hídricos e GAN. Então vai abrir essas informações, vão abrir essas informações. Eu tenho aqui que é uma outorga deferida, o ano de vencimento foi 2024, venceu no mês 1 e no dia 23. Então venceu dia 23 de janeiro de 2024. Essa outorga está vencida. Pode ser que ela tenha sido atualizada, fez ali a renovação, mas ainda não atualizou aqui no sistema. Mas enfim. Então eu tenho informações, o número do processo administrativo, o número da portaria de outorga, o data de publicação dela, tem o nome fantasia do local, então é Fazenda Morro Alto, número da matrícula, onde que ela está localizada, então está no GD8 aqui, que são aquelas divisões das bacias aqui de Minas Gerais, então está no afluente do Baixo Rio Grande, na Bacia Federal do Rio Grande. Então, explotação de água subterrânea é poço tubular, a unidade de vazão, a vazão outorgada, então vazão de 4,16 metros cúbicos por hora, e tempo de captação, então 2 horas por dia. Beleza? Então tem várias informações aqui, algumas são difíceis de entender, de verdade, e às vezes também não vão ser importantes para nós, né? Porque está tudo em código aqui, então às vezes dificulta. Então eu sei que tem uma bomba submersa, dessedentação animal, a finalidade de uso 1, tem 2 finalidades aqui, 3 na verdade, né? Irrigação e outros. Então eu tenho essas informações que são interessantes. A unidade que outorgou, então foi a Unidade Regional de Fiscalização do Triângulo Mineiro, e várias outras informações. Isso eu consigo tudo através dessa ferramenta Atributos da Feição. Isso não quer dizer, pessoal, que as informações vão estar só nesse processo de outorga. Qualquer camada que você utilizar, então vamos utilizar outro exemplo aqui. Então, tirar isso aqui, vamos colocar uma camada deixa eu fechar aqui, vamos em saneamento básico, por exemplo, resíduos sólidos urbanos, localização dos aterros sanitários. Então, vou abrir essa camada, vou tirar o zoom aqui para a gente entender onde que vão estar esses aterros. Então, apareceram aqui esses triângulos verdes, e aí a mesma coisa. Para eu saber do que se trata, eu vou dar o maior zoom possível até onde esse triângulo aparece. Às vezes ele desaparece, dependendo do nível de zoom que a gente dá. Aqui eu clico, já está clicado aqui, né? Já está selecionado. Se não tiver selecionado, vai ficar azul. Selecionando, ele fica verde. E eu clico dentro do triângulo. E aí ele vai me dar a informação de localização desse aterro. Município de Uberaba, latitude, longitude, né? As coordenadas. Regularização ambiental, se está regularizado ou não. Beleza? Então são essas informações que a gente consegue oferir dessas camadas disponíveis. E aí, através disso, eu vou mostrar para vocês como nós podemos utilizar essas informações na parte aí de busca de clientes da consultoria ambiental.
Então, pessoal, basicamente é isso. Para quem quiser saber mais, tem os manuais aqui do lado, a gente pode utilizar esses manuais. Tem perguntas frequentes, enfim. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bora para a próxima aula. Valeu!